A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para mais uma EBD e neste mês nós estamos falando sobre oração também, a jornada de oração pelos irmãos e irmãs da Igreja Batista em Vila São Pedro. E hoje nós vamos falar sobre o crente e a vida de oração. E a pergunta que eu quero te fazer: como anda a sua vida de oração? Você tem orado? Tem buscado a Deus? Tem conseguido ouvir a Deus? Tem conseguido colocar em prática aquilo que você ouve de Deus? Você tem parado para orar e conseguido se conectar com Deus na oração? Porque é fundamental. A oração é relacionamento. Nós falamos com Deus, isso é orar. E Deus responde-nos, a fim de que nós, sendo edificados, possamos estar colocando em prática tudo aquilo que Ele nos orienta. Então vamos lá, vamos ver hoje o crente e a vida de oração. Vamos lá, vamos em frente. O crente e a vida de oração. A palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 16, de 8 a 11, e eu quero te orientar a pegar a sua Bíblia para poder abri-la e nós vamos ler alguns textos juntos, porque alguns dos textos não vão aparecer nas telas. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. Este é um texto que não vai aparecer aí. 1 Crônicas 16, do verso 8 ao verso 11, diz assim: Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Aqui fica bem claro que nós devemos estar orando, buscando ao Senhor, olhando para Deus como um Pai, olhando para Deus como aquele que cuida de nós, que tem todas as entradas e todas as saídas para o seu povo. Por isso devemos dar graças, devemos louvá-lo com todo o nosso coração, devemos nos alegrar na presença dele, como diz aqui o texto. O texto de Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, é o que nós vamos ler. Ele diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam ou deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Outro texto, lá em Tessalonicenses 5,17, a orientação da palavra é para que a gente ore sem cessar em alguns textos e continuamente na NVI. E ainda, Efésios 6,18,
Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Podemos parar aqui e começar a pensar e ter em mente o que tem te levado a orar tão pouco nos últimos tempos. Vamos ver alguns pontos que podem estar acontecendo na vida dos nossos irmãos, na vida de nossas irmãs, talvez até mesmo na sua própria vida, que está me ouvindo neste momento. Mas vamos lá, que dentre muitas coisas que podem estar levando você a orar muito pouco, as maiores causas de impedimento à oração são, veja só, a luta pela sobrevivência. É uma causa justa, você tem que sair para o trabalho, você tem que lutar, tem que prover o seu sustento, mas precisa haver um equilíbrio, porque é fundamental ouvir a Deus. A falta de amor, precisa avaliar. Tranquilidade gerada pela tecnologia. A tecnologia tem feito muita coisa. Uma delas é tirar o pessoal, tirar o homem de Deus, a mulher de Deus, da oração. Dar mais lugar à carne, precisa vigiar. Ativismo na igreja, muito ativo nos ministérios, uma atividade tremenda e tal. E a vida de oração, que é o fundamento de todas as coisas. A inversão de valores, ou seja, é mais importante fazer do que ser. Inverteu tudo. A falta de disciplina. Não estabelecer um método de oração, um método correto, um método aplicativo, de forma que possa orar tranquilamente, tendo a vida de oração preservada. Hoje, tenho procurado animar a igreja, animar a liderança a estar parando para orar às 12 horas e às 18 horas, todos os dias. Não sei se estou tendo êxito, mas eu estou tentando animar você a parar às 12 horas e a parar às 18 horas por alguns instantes e orar a Deus. Vamos lá. Então, primeiro que você tem em mente o que tem te levado a orar tão pouco. Elencamos alguns fatores. Pode ser que você tenha algum outro fator que não foi elencado, mas pare para pensar sobre isso. Valorize este momento que nós estamos compartilhando sobre algo tão simples e de uma maneira tão simples também, né? Vejamos outro. Prepare-se para orar. Orar é manter uma relação de amor para com Deus. Na relação de amor humano é preciso preparo. Na relação de amor para com Deus também tem um preparo físico. Tem um preparo físico que nada tem a ver com esteira, com ergométricas, com caminhada ou com exercícios físicos, mas tem a ver com Bíblia, com um cantor cristão, com um caderno para anotação, com a caneta e às vezes um CD, que às vezes para que você possa estar tocando um louvor e ali estar na presença do Senhor. Isso é o preparo físico que pode ser feito para seu momento de oração para com Deus. Mas também tem o preparo emocional, que é concentrar-se em Deus. Concentrar-se em Deus. Não parar para absolutamente nada. Agora é meu momento de oração, é o meu momento com Deus. O preparo emocional, vou me concentrar no Senhor. E o preparo espiritual, que é, primeiro, não é você pensar em Deus como um homem de negócio, como um médico, como um assistente social ou como um Papai Noel. Não.
Você deve pensar em Deus como Pai. Esteja ciente de quem você é do ponto de vista espiritual para Deus. Lembre-se que a sua oração deve estar concentrada em 3 pessoas: Deus, nos outros e em você mesmo. Outro ponto: confesse seus pecados em oração. Ora, acredito que desde o primeiro momento em que eu fui para a Igreja Batista em Vila São Pedro, foi uma das primeiras coisas que conversei com todos. Primeiramente a diretoria e liderança, depois com a igreja, que tudo que a gente vai fazer, a primeira coisa é confessar os pecados a Deus. Faço isso todas as vezes, em todas as orações que faço. Por quê? Porque a nossa inclinação é para a carne, a nossa inclinação é para o erro, e nós somos essencialmente pecadores. E todo pecado cometido, já falei bastante isso, é cometido contra Deus em primeiro lugar. Então, confesse a Deus os seus pecados. Veja o Salmo 66, do verso 18 ao verso 20, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Ainda lá em Provérbios 28, no verso 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. E um texto que você pode abrir sua Bíblia, que está lá em 1 João 1, no verso 7 ao verso 9, não vai aparecer na tela, e nós vamos ler agora. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse seus pecados a Deus em oração. Muitas vezes você vai entrar na presença de Deus e vai confessar de maneira geral: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas no seu momento exclusivo de oração, quando você está no seu cantinho de oração em casa, seja onde for, e você pode falar com Deus especificamente sobre o seu pecado, chame o pecado pelo nome. Chame ele pelo nome. Porque Deus vai te perdoar e vai te purificar de toda injustiça. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. E essa separação de Deus não é a perca da salvação. Essa separação de Deus é a perca da comunhão, é a perca da possibilidade de você ouvir Deus e de ser ouvido por Ele. Então confesse ao Senhor. O pecado nos leva a cansar da oração, nos leva a fugir da oração. Não deixemos nunca para depois. Acertemos a situação com Deus, mas com muita urgência. Deus ele é onisciente. E Ele sabe exatamente de tudo aquilo que eu e você necessitamos. Não adianta a gente ficar dando voltas. Podemos ser sinceros. Devemos ser sinceros. E não podemos ficar, na verdade, tentando falar com outras palavras os nossos erros. Quem quer ter uma vida de oração e vencer o pecado, uma das formas é confessando. É confessando a Deus. É a maneira melhor para que eu e você vençamos o pecado. 4. Ouça a Deus enquanto você ora. Você tem ouvido a Deus? Meu irmão, minha irmã, tem conseguido ouvir o Senhor
enquanto você está orando. Mas vejamos o que significa ouvir a Deus em oração. Veja só, significa aquietar o nosso espírito, silenciar a nossa alma, reter a nossa boca, não falar. É ficar quietinho na presença de Deus em oração. Há pessoas, quero dizer, que quando oram, gritam tanto, e gritam sem parar, e não param um instantinho para ouvir a Deus. E muitos dizem que isso é unção. Não, não é unção. Não tem absolutamente nada a ver. Uma vida de oração é aquela vida que se aquieta na presença do Senhor e espera nele, retém, ele conhece o seu coração. Orar é conversar com Deus, certo? Ninguém conversa sozinho. Não podemos ficar só falando, temos que ouvir. Significa esperar em Deus. O que significa ouvir a Deus em oração? Outro ponto, significa esperar em Deus. Significa ficar em silêncio na presença de Deus. Você já parou para observar em alguns salmos tem a palavra sela ou pausa? Vou ler aqui, olha, o Salmo 46, de 1 a 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Aí você vai ver uma palavra assim, dependendo da sua versão, sela ou pausa. Esse momento é para ficar quietinho. Ficar quietinho meditando no que você leu nestes 3 versículos. É por isso que tem essa pausa, para você meditar. Que Deus é refúgio e fortaleza, independente da circunstância, independente do tamanho do problema. É isso que ele está dizendo. E no verso 10 e diante ele diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Outra vez a palavra sela ou pausa, para meditar nisso que você leu. Então significa ficar em silêncio, para um instantinho, aquietamente. Tem muita gente que tem a síndrome da mente agitada, da mente acelerada. Isso precisa ser colocado para Deus em oração, para Deus apaziguar. O que acontece quando ficamos em silêncio na presença de Deus? Sentimos o seu amor. Percebemos que ele nos examina. Notamos que ele nos prepara e prepara-nos para a oração. Orar é falar com Deus. Volto a dizer, nós não falamos sozinhos. Nós precisamos falar e precisamos escutar. Muitos se cansam da oração. Muitos. Porque não conseguem ouvir a Deus. Precisamos vencer a dificuldade de estar quietos na presença do Senhor. Veja só, uma das maiores dificuldades da nossa carne é ficar quieta, acomodada. Por natureza, o ser humano ele é inquieto. A gente precisa vencer isso. Quando oramos, se tem um sujeito
que tenta atrapalhar tudo que ele pode é o inimigo. Ele quer fazer a sua mente sair da oração e pensar em outras coisas, quer fazer você lembrar dos seus afazeres e das suas coisas, quer atrapalhar a sua vida. É o papel dele. Ele está aí para isso mesmo. Você já começou a orar lutando com a sua mente para prestar atenção em Deus? A Bíblia recomenda-nos confiar em Deus e quietude. Veja, a esperança ela é silenciosa. Anote aí, Lamentações 3:26. Diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Moisés desafiou o povo nesse sentido. Moisés disse assim, lá em Êxodo 14:13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Jesus nos proibiu de ficar inquietos, lá em Lucas 12:29. Não busquem ansiosamente o que comer e o que beber. Não se preocupem com isso. Espere em Deus. Espere em Deus. O crente e a vida de oração. Meu irmão, terminamos este momento aqui da nossa EBD deste domingo. Espero que você tenha entendido mais ainda a respeito da oração. E a minha oração é para que você, juntamente com toda a igreja, possa estar se aplicando mais e mais na oração, entregando-se mais e mais a Cristo em oração e esperando nele as respostas do Senhor. Que possamos ter uma vida cristã autêntica, uma vida cristã transparente, uma vida cristã com muita unção do Espírito Santo. Por isso precisamos ter uma vida de oração frequente, bonita e que esteja dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Que o Senhor tenha falado ao seu coração através desse rápido estudo. Se prepare, porque agora, às 19h30, iniciará o nosso culto de fé, esperança e amor, onde nós estaremos também participando e eu estarei trazendo uma palavra também voltada à fé, à esperança e o amor. Espero você lá. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Amém.